Recupero, especialmente para este evento. De saudar todos os membros da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e os participantes deste seminário em comemoração aos 40 anos do Tratado de Cooperação Amazônica. Eu sinto muito não estar aí com vocês, sobretudo porque eu talvez tenha sido a primeira pessoa a falar nessa mesma Comissão das Relações Exteriores sobre o tratado há quase 41 anos, justamente no dia 19 de outubro de 1977, quando começava a negociação do tratado e eu tive a honra de apresentar as ideias gerais que nos orientavam nas negociações. Em seguida, mais ou menos 2 anos depois, no dia 9 de maio de 1979, eu voltei a essa mesma comissão para dar conta de que o tratado já havia sido felizmente assinado e já estava começando a ser posto em prática. E, portanto, é realmente uma pena que, devido a um compromisso que eu já havia assumido numa viagem ao exterior, que eu não possa estar com vocês. Nesse momento em que se reflete sobre o que se realizou ou deixou de realizar nesses 40 anos, eu gostaria apenas de assinalar 3 pontos que estiveram presentes desde o começo no planejamento daquilo que nós desejávamos viesse a ser o Tratado Amazônico. As pessoas, a questão do conhecimento e a necessidade de um órgão executivo forte. As pessoas, por quê? Porque, para nós, esse tratado não era principalmente um tratado entre governos, entre países. É claro que os governos tinham que dar a direção, tinham que dar o impulso, mas o que nós queríamos era estimular os contatos humanos, estimular o intercâmbio entre as populações de todos os países que fazem parte da Amazônia. O Brasil, é claro, mas também a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Guiana, a Venezuela, o Suriname, todos esses países que conosco partilham esse imenso espaço da geografia sul-americana. Na época, como acontece até hoje, o contato entre as populações na Amazônia não era tão intenso, tão vivo, como é, por exemplo, na nossa fronteira com o Uruguai. Então, o que nós queríamos era multiplicar as iniciativas e deixar claro que os governos teriam que abrir mão daquele desejo que caracteriza todo governo de querer controlar tudo e, ao contrário, estimular as iniciativas espontâneas. Eu vejo hoje com alegria que alguma coisa desse objetivo está se realizando, sobretudo, por exemplo, no Brasil, com a criação da Pan-Amazônia, que tem aí como participante do seminário o Dr. Belisário Arce, que é o seu diretor executivo, um homem que tem dado um grande impulso a essa ideia de estreitar os contatos em todos os níveis, universidades, entidades de pesquisa, entidades médicas, de educação, entre os países amazônicos. Portanto, a primeira ideia eu resumiria assim: a população, as mulheres e os homens que habitam a Amazônia devem ser os agentes, os sujeitos dos seus próprios destinos, tanto em matéria de iniciativa como em matéria de beneficiários finais de todas as iniciativas. O segundo ponto a que eu aludi é a ideia-chave desse tratado. O tratado mostra que o problema da Amazônia, a chave da solução para a Amazônia está no conhecimento. O conhecimento humano,
o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico. Já dizia, há mais de 60 anos atrás, um dos maiores geógrafos do mundo, Preston James, no seu famoso livro sobre a geografia humana, A Geography of Man. Ele analisa nesse livro todos os habitats do homem, desde as regiões polares, onde habitam os esquimós, até as florestas equatoriais. E quando ele chega à floresta equatorial, que é o caso da Amazônia, ele faz essa constatação. Infelizmente, até hoje, ele dizia isso em 1950, até hoje nós não temos uma ciência e uma tecnologia de produção e de saúde adequada para enfrentar o desafio das regiões equatoriais. E ele acrescentava o seguinte: o problema é que os países que produzem ciência e tecnologia, que são os países ricos e avançados, eles não têm interesse, porque não são países amazônicos. E os países amazônicos, em geral, não dispõem nem dos recursos financeiros, nem dos recursos humanos, científicos, para desenvolverem essa ciência própria. Ora, isso foi dito há 60 anos atrás e, infelizmente, ainda é verdade. Nós fizemos progressos, seria um exagero dizer que nada se fez nesse período. Houve avanços muito importantes, mas agora mesmo o governo cortou 40% das verbas do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o que mostra que nós ainda não chegamos àquele ponto irreversível de dedicar prioridade absoluta ao conhecimento. E, ora, o conhecimento tem que ser a chave da solução, porque nessa região nós ainda desconhecemos quase tudo. O que nós sabemos já nos mostra o muito que nós estamos perdendo em matéria de recursos, de riqueza biológica, de plantas que poderão fornecer soluções a graves problemas de saúde, mas também ameaças de saúde, problemas climáticos. Tudo isso só se domina com o estudo, com a pesquisa, com o esforço de procurar adquirir e distribuir o conhecimento científico. E, infelizmente, não chegamos a esse ponto. Por isso é que nos debates do seminário que se inaugura hoje, se deve dar prioridade a isso. Como orientar o conhecimento científico na Amazônia? E eu me permito aqui até fazer uma proposta que eu já fiz uma vez em Manaus, há alguns anos atrás, e eu quero repetir porque eu acho que vale a pena pensar nisso. Faz falta na Amazônia um organismo flexível e dinâmico de coordenação da pesquisa. Nós temos hoje no mundo um modelo que deu frutos muito importantes, o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças de Clima das Nações Unidas. O que é o IPCC? É um painel, isto é um conjunto de cientistas, quase 2.000, às vezes até mais do que 2.000. São cientistas que são indicados pelos governos, pelo menos os governos indicam uma lista, mas eles são escolhidos dentro dessa lista com liberdade e não há interferência dos governos nos resultados dos estudos. O que fazem esses cientistas é reunir o conhecimento científico sobre o clima e, de tempos em tempos, cada 7 anos, se produz um grande relatório que nos dá o estado da arte, em que pé nós estamos no conhecimento. Nós deveríamos ter um organismo semelhante para a Amazônia, não apenas para o clima, não apenas para as questões ambientais, mas para tudo, para a questão da produção agrícola, para a questão da preservação dos recursos em matérias de plantas, de investigação, de educação, de saúde, de benefício, de desenvolvimento.
nós deveríamos reunir todos os cientistas que se dedicam ao estudo da Amazônia, nos países amazônicos, mas também os que estivessem de fora, e procurar estimular esses estudos para avançarmos. Por que isso? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar patinando como estamos atualmente. Nós não temos até hoje um órgão, como na Antártida, que é um comitê que coordena a pesquisa científica e evita a duplicação de tarefas, porque muitas vezes vários países estão fazendo pesquisas no mesmo assunto e outros assuntos importantes estão completamente abandonados. Então, o que nós precisamos é dessa coordenação, e eu deixo aqui essa ideia, a criação de uma espécie de IPCC dentro do Tratado de Cooperação Amazônica. E com isso eu completo a minha intervenção, porque o meu terceiro ponto era justamente esse, a necessidade de um órgão executivo. O tratado, no início, não tinha esse órgão executivo. Cada país iria secretariando o tratado à medida que a sede do tratado mudasse de uma capital para outra. Isso não funcionou. Criou-se depois um secretariado permanente, mas pequeno, com poucos recursos, muito frágil. Ora, o que a experiência internacional nos mostra, olhemos para a Europa, que é o exemplo mais impressionante de integração no mundo, que o que fez diferença no caso da Europa é que desde o Tratado de Roma, de 1957, criou-se uma comissão executiva muito forte em Bruxelas. E é essa comissão executiva que impulsiona a implementação do tratado. Portanto, era isso que eu queria dizer a vocês, em breves palavras. Eu quero apenas terminar lembrando uma entrevista recente de um dos maiores empresários da Amazônia, homem de estudo, homem de reflexão, o Dr. Jaime Benchimol. Recentemente, numa entrevista que ele concedeu aos jornais de Manaus, ele dizia uma coisa muito interessante. Nós devemos olhar para Singapura. Singapura é hoje um dos países mais avançados do mundo. Vocês sabem que o ex-primeiro-ministro de Singapura, o primeiro-ministro Lee, que foi responsável pela transformação, ele escreveu um livro de memórias que chamava-se o seguinte, Singapura, do terceiro ao primeiro mundo em uma geração. Isto é, em 20 anos, esse país que não era nada, era uma cidade, um porto sonolento na Ásia, se transformou num dos países de renda per capita mais alto do mundo. Ora, o que é Singapura? Singapura é justamente uma região que está a 3 graus de latitude norte da linha do Equador. Manaus está a 3 graus de latitude sul da linha do Equador. Portanto, Manaus e Singapura têm as mesmas condições climáticas, as mesmas condições ecológicas. É claro que Singapura é diferente, é um porto de mar, está situada num outro contexto. Mas o que Singapura fez foi não graças a recursos naturais que ela não tinha, graças ao conhecimento, graças à cultura, graças à prioridade no ser humano, no estudo, na pesquisa, no conhecimento da ciência e da tecnologia adaptada aos climas equatoriais. Portanto, é com essas ideias que eu desejo a vocês um seminário muito frutífero e que daí nasçam algumas realizações concretas como essa que eu acabei de sugerir, de uma coordenação da pesquisa científica para a produção de relatórios cada vez mais frequentes sobre os problemas e as soluções que devemos encontrar. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Agora nos gostaria também reconhecer a presença de Delphine Charles, da Embaixada de Bélgica